vida. Eu tenho para mim uma missão de provocar as pessoas, de despertar nas pessoas o desejo de saírem do ponto A para o ponto B, ou seja, do desejo delas melhorarem de vida. Apresentar para essas pessoas que é possível você querer mais da vida, você chegar mais longe. Isso é parte da minha missão de vida. E outro pedaço da minha missão de vida é aproveitar a vida com as pessoas que eu amo. Então, desfrutar a vida com essas pessoas também é parte da minha missão de vida. E é claro que nossa missão de vida, ela vai mudando, né, ao longo do tempo. Essa coisa de missão e propósito, eu enxergo da seguinte forma. Não é assim algo que eu tô num lugar, desce um anjo do céu com um pergaminho na mão e uma música assim, as trombetas tocando. Pá, 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 pá. Este é o seu propósito. E as pessoas às vezes entendem propósito e missão de vida como algo que você é revelado, como algo que você é chamado para aquilo. É possível que uma ou outra pessoa, um anjo do céu desça dessa forma. Sim. Eu não descarto, na minha fé, eu acredito que pode ser que uma ou outra pessoa isso vá acontecer. Mas isso não é a regra para a maioria das pessoas. A regra geral é algo chamado livre-arbítrio. Essa é a regra geral. Algumas exceções, pode ser que desça esse tal anjo do céu aí, com esse tal pergaminho, com uma tal trombeta tocando, e vai dizer pro cara. Mas nem todo mundo vai ter um chamado retumbante como esse. A maioria, e eu me enquadro nessa maioria, esse chamado e esse propósito é resultado da regra geral, que é o livre-arbítrio. O livre-arbítrio nos dá a possibilidade de escolhermos o nosso destino, o que nós queremos. Então, propósito e chamado, eu entendo dessa forma, não é algo que você encontra, é algo que você escolhe, é algo que você decide. Então, por exemplo, numa determinada fase da minha vida, quando eu andava 5 horas por dia num ônibus lotado só para ir para trabalhar e voltar, naquele primeiro momento seria, eu preciso mudar a minha vida, eu preciso me tornar independente, eu não posso depender dos meus pais ganhavam um pouquinho, mas eu dependia deles. Uhum. Aquele era o meu propósito naquele momento, eu não pensava em mais nada, só pensava naquilo. E essa era a minha wishlist, sair de casa, ficar independente, casar com a Luciana e viver a minha vida. Ser feliz naquela vida que eu estava escolhendo. Fui eu que escolhi. Não foi o pergaminho, o anjo, nada disso. Agora, quando eu conquistei aquilo, e aos 20 anos eu me casei, eu já era gerente comercial, ganhava ali meus, sei lá, $4.000 por mês ali, hoje seria algo como 20 e poucos mil reais. Mas naquele momento, isso já era suficiente para eu morar sozinho, para eu começar a minha vida naquele primeiro momento, não é? Agora, quando eu conquistei isso, automaticamente eu tive que fazer o quê? Eu tive que renovar a minha wishlist. Uhum. Wishlist, traduzindo para o português, porque nem todo mundo fez WhatsApp, wishlist é lista de desejos. Então, eu tive que renovar a minha wishlist. Então, eu criei uma nova meta, porque, e agora? Vou ficar aqui o resto da vida? Financiar um apartamento na Caixa Econômica Federal, comprar um Fusca e viver 30 anos ali pagando aquele apartamento, naquela vidinha ali? Que é o que a maioria das pessoas faz? Acha que a vida vai se resumir àquilo? Não. Naquele momento eu fiz uma nova wishlist. Ou seja, na minha visão, você tem metas, propósitos e metas, depois você tem que se renovar para uma nova fase, senão você vai ficar acomodado. E é isso que acontece. Eu já morei em 8 países, pretendo morar em 12 países até o final da minha vida. Agora, tem gente que mora no mesmo endereço por 40 anos, tá tudo certo, não tem nada de indigno nisso, tá tudo bem. Mas isso é resultado daquilo que a pessoa, através do seu livre-arbítrio, está escolhendo. E aí é que entra um ponto de discordância muitas vezes, porque ou a gente acredita que somos protagonistas e escolhemos nosso destino, ou a gente acredita que a gente é vítima do destino. É o que sobrou pra mim nessa vida, é o meu karma. E aí, meu querido, cada um vai viver de acordo com aquilo que acredita. Se tu acredita que é isso que a vida reservou pra você, tu tá certo, cara. Eu acredito que não, eu também tô certo. Porque o que define é o que você acredita, o que eu acredito. E nós seremos escravos daquilo que acreditamos. E viveremos na gaiola das nossas crenças. Sempre. Seja elas quais forem. Aí o que acontece? Eu renovei o meu objetivo. Aí eu já queria viver melhor. A gente morava num apartamento que era na entrada de uma favela no bairro Jabu, ali na rua Beirute, quase que emprestado, né? Não tinha nem geladeira, porque eu não tinha uma família para me ajudar financeiramente. Essa é a realidade de milhões de brasileiros hoje. Eu venho dessa realidade, entendeu? Só que assim, naquele momento, eu realizei meu sonho, agora vou viver aqui por 30 anos. Não, aí eu já renovei
meu próximo objetivo. E minha vida foi assim, renovando, renovando. Hoje eu também estou renovando para novas coisas também que eu quero realizar. É o que nos faz não estagnarmos e ainda termos vontade de realizar coisas, enquanto impacta pessoas. Porque para mim não basta eu continuar conquistando na minha vida. E continuo. Cada ano eu faturo mais do que o ano anterior. 2025 eu faturei mais do que 24. Faturei mais que 23, 22, 21. Até hoje, todos os anos eu faturei mais do que o ano anterior. Mas para mim, não basta. Eu agreguei aqui na minha missão de vida hoje, aproveitar a vida ao lado das pessoas que eu amo e impactar pessoas para que elas descubram que elas podem ser pessoas muito melhores. Isso resume o que hoje é a minha missão de vida que eu escolhi. Então, para quem tem crise de significado, tem crise de propósito, a notícia é você quem escolhe. E aí, quando as pessoas ouvem isso, Caio, parte é libertador. Porque o cara que a liberdade é um valor para ele se sente assim, cara, é isso que eu precisava. Agora, a parte, ele entra em crise. Porque ele não quer liberdade. Ele quer que alguém decida para ele. Uhum. Ele quer transferir a responsabilidade para alguém. Ele quer acreditar que ele é vítima. E ele contou essa história que ele é uma vítima. E ele não quer desmontar essa história que ele é uma vítima. Até porque se ele entender que ele não é uma vítima, ele vai ter responsabilidade, cara. Ele não vai poder mais culpar o governo, não vai poder culpar o pai, Uhum. não vai poder mais dizer lá que foi o fascista que prejudicou ele, ou que foi lá o comunista que prejudicou ele. O Brasil tá pior por causa do comunista, ou pior por causa do fascista. Ele não vai poder mais culpar ninguém. E pior, não vai mais fazer sentido a esperança no político de estimação dele. E se ele descobrir que depende dele? E agora? E as pessoas todas que ele brigou? As pessoas todas que ele culpou? Ele vai fazer o quê? Cara, a mudança de paradigma entre livre-arbítrio e o vitimismo muda completamente a forma de vida da pessoa, Uhum. porque toda a vida dela é estruturada na premissa ideológica que ela escolheu. E aí eu falo de ideológico não do ponto de vista político, do ponto de vista de ideias mesmo. Por isso as ideias são muito poderosas. São as ideias que aprisionam ou libertam uma pessoa. Eu acho triste. A pessoa que tem esperança na política. É triste porque é uma vida repleta de decepções. E é uma vida também de alguém que fica sempre contando uma história nova para si mesmo, para tentar renovar a sua esperança em outro herói que possa aparecer. Eu acho bastante triste essa vida, porque quem deposita a sua esperança nesse modelo, nesse sistema, vai terminar a vida sempre triste, pobre, frustrado, porque não é daí que vai vir a solução da vida das pessoas. Não estou dizendo que não existam questões a serem resolvidas na sociedade, não é isso que eu estou falando, mas as pessoas depositarem a sua esperança num sistema político é muito triste. Eu não recomendo isso para ninguém. Se eu fosse depender de esperança e eleição, não teria feito nada na minha vida. Até porque quem mora na periferia, como eu morava, de 4 em 4 anos aparece lá um mamador de teta, aparece lá um político com uma história bonita, sedutora, para dar esperança para gente sem esperança. O político ele é especialista em vender esperança para pessoas desesperançosas. Então, eu penso que a única pessoa que pode resolver a nossa vida e a vida da nossa família somos nós mesmos. Quem sabe aonde quer chegar não pode se distrair com o barulho que é feito num ano de eleição. Isso não significa que a pessoa não deva votar em quem ela quiser, ela escolhe votar em quem ela quiser, ela vai pegar o cara aí que se aproxima mais daquilo que ela pensa, daquilo que ela acredita, mas beleza, vai lá, vota e acabou, fim de papo. Agora, a tua vida você constrói no seu projeto de vida, na sua carreira, na sua empresa, nos seus negócios. E o coletivismo ele prega ao contrário, ele prega a anulação da individualidade, do individualismo e da individualidade em prol de uma determinada coletividade. Isso só favorece o político que está no poder. Quando, na realidade, a vida a gente resolve pelos nossos sonhos individuais. Político algum vai realizar os nossos sonhos e os sonhos de ninguém.